Lição 190. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamma taslim. Wa ba'd. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصمت. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديثان أخرجهما الترمذي. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje iremos abordar dois aspectos. O primeiro é o consentimento e a permissão da noiva para o seu tutor que consente e autoriza a celebração do seu casamento. E o outro aspecto é relacionado à boa convivência marital. Essas duas coisas são fundamentais para que haja uma boa convivência marital. A pessoa terá que casar com quem ela gosta. Deve existir o consentimento, a autorização para a celebração do casamento. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz no hadith que foi narrado por Abu Huraira radiyallahu anhu: لا تنكح الثيب حتى تستأمر. A mulher divorciada ou a viúva, para que essas voltem a contrair matrimônio, a casar, é importante que elas se consintam a realização deste casamento, ou ela própria tem o direito de decidir por si. Ela própria tem este direito de decidir por si. Enquanto que aquela mulher virgem, ela pode não ter este direito de decidir por si em situações diferentes. Por exemplo, há um pedido, ela é consultada se ela aceita casar ou não aceita casar. Aqui precisa-se do consentimento dela. Mas vamos encontrar narrações onde que menores casam. Pode-se celebrar o nikah. E hoje é muito mais fácil percebermos isso. Nós já vemos na nossa comunidade onde menores estão a contrair matrimônio, estão a casar, até estão em casas separadas. E por vezes não é de livre e espontânea vontade da noiva, por ser também menor. Portanto, os pais fazem com que este casamento se realize. Mas esta mesma menor, depois dela atingir a maioridade, ela tem o direito de ou aceitar este casamento, fazer com que o casamento vá em frente, ou ela tem o direito de cancelar este casamento, dizer: não, eu não quero estar casado com esta pessoa e não vou ficar com esta pessoa. E o Sharia deu esta abertura. Ninguém pode ficar casado de forma forçada, não é? Que é contra a vontade, está lá simplesmente porque foi forçado a casar. Não existe isso no Islã. A pessoa terá que estar casada com a pessoa com quem ela se sente bem, ela está à vontade, está tranquila e gosta da pessoa. E nós mencionamos nas nossas aulas uma passagem em que uma sahabia, uma jovem, veio queixar-se ao profeta sallallahu alaihi wasallam que o pai estava a lhe obrigar a casar com uma certa pessoa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam ordenou que o pai desistisse disso e não forçasse, não obrigasse a moça a casar com uma pessoa que ela não estava satisfeita. E nós também falamos que nós não podemos forçar as nossas filhas. Case com esta pessoa, você deve ficar com esta pessoa. Não. A pessoa tem este direito de optar e escolher com quem ela quer se casar. O outro aspecto que vamos aqui mencionar é relacionado à boa convivência marital. As pessoas devem estar à vontade e tranquilas com quem elas escolheram para dar continuidade à vida ou começar
a sua nova vida. E o casamento, sem dúvidas, que é uma dádiva enorme de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَمِنْ آيَاتِهِ أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Entre os seus sinais está o de haver-vos criado companheiras da vossa mesma espécie, para que com elas convivais, e colocou amor e piedade entre vós. Por certo, nisso há sinais para os sensatos. Abu Huraira radiallahu anhu narrou vários ahadiths relacionados à questão que tem a ver com a vontade, que tem a ver com o consentimento da pessoa com quem ela está-se a juntar. Quando nós falamos da convivência, boa convivência marital, o que isto significa? Estamos aqui a falar, ou estamos diante a frequência de trato íntimo e mútuo, o ato de conviver. O que seria esta boa convivência marital? Estaríamos a dizer que por outra, poderíamos encontrar várias respostas. Ou algumas pessoas poderiam até dizer que boa convivência marital é darmos boas condições de vida à pessoa, não é? Mas não constata a verdade. Não quer dizer que dar boas condições de vida à pessoa já se trata de uma boa convivência marital. As pessoas podem pensar boa convivência marital é não ter problemas no casamento, é viver em paz, haver respeito, não é? E este respeito falamos de ambos os lados. E isso podemos até mencionar uma coletânea, uma junção, né, daquilo que pode ser a definição de uma boa convivência marital. Viver de forma feliz, alegre com o seu cônjuge. E não quer dizer que a boa convivência marital quer dizer o casamento não vai ter problemas. O casamento vai ter sempre altos e baixos. E é normal este casamento ter altos e baixos. O outro aspecto que nós poderíamos aqui mencionar, no casamento, ninguém pode tirar proveito do outro por talvez se considerar o outro de fraco. Não é permitido isso. Por achar o seu parceiro, o seu cônjuge de fraco e você ter que menosprezar ou tratar mal. Allah subhanahu wa ta'ala diz, em particular para as mulheres, a favor das mulheres, sendo elas o elo fraco ou a parte mais fraca, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Esse é o normal, que as mulheres têm sido vítimas. Não quer dizer que os homens também não têm sido vítimas. Hoje, em particular, há muita violência para com os homens também. Violência não é só agressão. Violência é também a forma de falar com a pessoa, falar com o seu cônjuge, a forma de tratar, como você fala com ele. Tudo isso tem muito a ver num bom relacionamento ou numa boa convivência marital. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Elas têm direito sobre os maridos, semelhantes aos seus deveres, ou semelhantes aos direitos deles, aos direitos dos maridos. De forma justa. Allah diz, este direito é um direito de forma justa, mas os homens têm um grau acima delas, acima das mulheres. Qual é este grau? É grau de responsabilidade. Conforme Abdullah bin Abbas menciona, é o grau de responsabilidade. Todos em termos de direitos são iguais, deveres são iguais. Elas têm direitos equitativos aos seus deveres. Assim como ela se preocupa, acarinha o marido, trata bem o marido, é um dever que ela tem para com o seu marido, ou ela toma isso como um dever. Ela tem o mesmo direito de ser bem tratada, de ser acarinhada, de ser cuidada. Tudo isso também o Islã deu, Allah subhanahu wa ta'ala que diz no Corão, elas têm direitos iguais aos seus deveres. É importante nós aqui abordarmos
que os seus deveres, os seus direitos, quando nós estamos a falar de uma boa convivência marital, é importante nós termos em consideração aqueles são os direitos. De jeito algum você pode oprimir a sua esposa. Right? As mulheres eram oprimidas antes do Islã. As mulheres não tinham valor, não tinham, elas chegaram a ser comparadas por estátuas, objetos. O Islã veio e deu valor à mulher. Não podes ser tu, muslim, ter o comportamento como no Jahiliya, onde as mulheres eram completamente desrespeitadas, eram tratadas de objeto, eram herdadas como se fossem bens, como se fosse uma coisa móvel. As mulheres eram tratadas desta forma. Estou a falar coisa no verdadeiro sentido da coisa, não pessoa, coisa. As mulheres eram tratadas desta forma. O Islã veio e acabou com estas teorias todas e deu direito igual aos deveres que ela tem. Portanto, o Islã libertou as mulheres da opressão. E você que alega ser muslim, não pode de jeito algum oprimir as mulheres. Nós iremos falar como é que as opressões acontecem. Nós podemos até nem sequer nos apercebermos, mas Allah subhanahu wa ta'ala disse relacionado àquele indivíduo que trata bem a sua família. O profeta sallallahu alaihi wasallam, por outra, mencionou este aspecto que nós já iremos mencionar aqui o hadith. O Islã mencionou dentre as questões que nós vamos encontrar estatuído na Sharia, se não consegue conviver bem com ela, então você deve separar dela. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Famsakum bima'rufin ou tasrihun bi ihsan". Nós vemos que há pessoas que não divorciam as mulheres, não dão divórcio, e estando eles separados, não dão divórcio, não querem nada com elas, simplesmente fazem isso para dificultar a vida da ex-mulher, ou dificultar a vida daquela mulher que se separou dele, ou que ele se separou da mulher. Houve separação de corpos, não necessariamente o divórcio. O que eles fazem isso por quê? Por que fazem isso? Para dificultar, para fazer com que ela tenha uma vida difícil. Por quê? Porque separou-se de mim, ela saiu, não aguentava mais a opressão do marido, acabou saindo de casa, abandonou. E tem razão. Se tratar de opressão, ninguém pode oprimir. Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Ya ibadi, inni harramtu zulma ala nafsi, wa ja'altuhu bainakum muharrama, fala tadhalamu." Allah diz: meus servos, eu, sendo o vosso Criador, o Criador de tudo, eu tenho o direito de fazer tudo aquilo que me apetece. Mas Allah subhanahu wa ta'ala diz: eu fiz a injustiça e a opressão haram para mim mesmo. E fiz haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama, e eu fiz a opressão também haram para vocês. Fala tadhalamu, e não oprimam uns aos outros. Allah subhanahu wa ta'ala diz isso no hadith Qudsi. Nós vemos pessoas que estão separadas das mulheres, não dão talaq, não dão acomodação condigna de acordo com as capacidades que possuem. Afinal, o Islã não disse para mantê-las de boas maneiras ou separá-las de boas maneiras. Nós não casamos com o critério que a morte nos separa. Temos mencionado constantemente isso. Nós não casamos, nós não conhecíamos o nosso parceiro antes de casar, mas casamos em conformidade daqueles são ensinamentos do Islã e deparamos que não há compatibilidade no casamento. A alternativa é separar. O profeta sallallahu alaihi wasallam fez a mesma coisa. Zainab e Zaid, quando o casamento deles não estava a andar bem, Allah mencionou no Corão esta passagem da separação de Zaid e de Zainab, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam depois casou-se, com esta que era a esposa do Zaid. Então, a alternativa é esta. Faz parte da boa convivência um entendimento. Se não existir um entendimento, o caminho é a separação. Nós vemos também que existem algumas mulheres que, se aproveitando e sabendo que o marido gosta muito dela e não seria capaz de viver sem ela, então esta mulher aproveita-se dele.
Nós encontramos mulher com este tipo de conduta, faz vida negra para o seu marido, não dá os seus direitos. Quando nós falamos de direitos, os direitos são muitos. Um dos aspectos que a mulher, por pirraça, por capricho, faz para prejudicar o marido, não se envolve sexualmente com o seu marido. Deve saber que nós também iremos mencionar depois, num capítulo específico, vamos falar questões relacionadas às relações íntimas do casal. Há mulheres que prejudicam os seus maridos e, por consequência, os maridos acabam procurando a sua satisfação carnal fora do seu casamento. Esta mulher deverá meditar as consequências que ela irá carregar por este ato de privar o seu direito ao seu marido. Não cuida do seu marido porque sabe que ele não tem onde cair morto. É de facto esta religião que você orgulha-se, que o Islã, eu sou muçulmana, a minha religião é melhor. Ensina exatamente isso que tu fazes. É importante que corrijamos este tipo de prática. Uma das partes acaba sendo injustiçada e o opressor terá que sempre responder perante Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, e toda mulher deverá saber disso: أعظم الناس حقا على المرأة زوجها. A pessoa mais próxima, a pessoa que merece mais respeito, mais carinho, mais atenção para a mulher é o seu esposo. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: aquela mulher, أيما امرأة ماتت وزوجها أنها راض دخلت الجنة. Aquela mulher que morrer enquanto o marido estiver satisfeito com ela, esta mulher entrará no Jannah. E todo homem deverá saber disso. Todo homem deverá saber. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: khayrukum linnisa. O melhor dentre vós não é aquele que está toda hora no masjid, não é aquele que está toda hora a recitar o Coran, não é aquele marido que está toda hora a preocupar-se com qualquer outra coisa. Mas sim, o melhor dentre vocês é aquele que é melhor para a sua esposa. Aquele que é melhor para a sua esposa, este que é melhor. E nós temos todos de ser melhores. E a forma de nós sermos melhores é sermos melhores para com a nossa esposa. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Os mais perfeitos no que diz respeito à fé nos crentes são aqueles que possuem a melhor conduta. Wa khiyaruhum linisa'ihim. E o melhor dentre eles, dentre os crentes, são aqueles que são os melhores para com as suas esposas. Estes é que são os melhores. Portanto, poderíamos agora mencionar alguns princípios que podem ou que regem esta boa convivência marital, não é, que foi traçado pelo Islã. Mas para não alongar esta nossa conversa de hoje, vamos deixar para a nossa próxima lição. Inshallah, iremos começar logo a falar dos princípios que regem a boa convivência marital no Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós a oportunidade de a cada dia sermos melhores para os nossos cônjuges, tratarmos bem, fazemos parte deste hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o melhor é aquele que trata bem a sua família, trata bem a sua esposa, e aquela esposa que trata bem o seu marido, a sua posição também é elevada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.